Olá, amigos telespectadores. Estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai falar sobre a divisão das línguas, o que aconteceu com a construção da Torre de Babel, que dividiram as línguas. Mas nós sabemos que não foi de um dia para o outro, e ele vai explicar muito bem isso. E depois ele vai falar sobre o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a oração em línguas e as 4 variedades que compõem a oração em línguas. Então vamos acompanhar atentamente o pastor Dave. Hallelujah. I feel good. Eu me sinto bem. Hallelujah. Didn't the Tower of Babel really mess us up? A Torre de Babel estragou tudo, né? I mean, you can just get on an airplane and go somewhere and you don't Você know entra no anything. avião e vai para um lugar Nothing they're saying. em que você não entende nada que as pessoas estão falando. Used to on a boat, it'd take you so long to get there, you could learn the language. Antes, se você fosse de navio, demorava tanto que podia até aprender a língua. That happened about 100 years into the history of our world. Isso aconteceu uns 100 anos depois do mundo ser criado, After the flood, depois do dilúvio. the Bible locates it because he says it was in the days of Peleg. A Bíblia fala do período de tempo porque diz que era nos anos de Peleg, He confounded the language. que foi nessa época que ele confundiu as línguas. And even the word Peleg, his name, E até o nome dessa pessoa, Peleg, meant division. significa divisão. So the whole earth was in one company, of Então, people, toda a terra era um grupo só de pessoas, one language. uma língua só. They journeyed out of the mountains E eles viajaram pelas montanhas down to the plains of Shinar. até as planícies de Shinar. That's when they began to build the tower, E foi lá que eles começaram a construir a torre, about 100 years after the flood. uns 100 anos depois do dilúvio. And then God said, E então Deus disse: you're going to have to confound this language. vou ter que confundir essa língua. The devil, he evangelized the entire world O diabo evangelizaria o mundo inteiro in a mere 2,000 years. em só 2000 anos. Well, when God confounded the language, E então, quando Deus confundiu a this is língua, what people think happened. as pessoas acham que aconteceu assim: Would you hand me a brick? me dá um tijolo? Here you are. Tá aqui. Then God goes. E aí Deus vai lá e faz assim. Then you say, Aí você fala: Isto kulebeboha? Istagablah. Don't you understand Babel? você não entende a língua de Babel? But it wasn't like that at all. Mas não foi assim. It took 200 years to confound it. Demorou completely. 200 anos para confundir totalmente. People would leave, As pessoas iam embora, cross great valleys and plains. cruzavam os vales, as planícies. Shem lived 500 years into our world. Sem viveu 500 anos no nosso mundo. That was Noah's firstborn. Era o primogênito de Noé. He actually outlived Abraham. Ele viveu mais que Abraão. He was 100 years before the flood. E isso, ele já estava vivo 100 anos antes do dilúvio Shem lived 500 years after. e viveu mais 100 anos depois. He outlived Abraham. Ele viveu mais que Abraão. There was ark building technology. E tinha aquela tecnologia para construção. Old boats they find at the bottom of the sea. Aqueles navios antigos que encontram embaixo do mar The design. já tem todo o design. Wasn't anything from the cross waters. Não foi das águas They'd cross a great plain or a land mass, que cruzavam uma grande planície. and then that limb would grow and multiply, and there'd be a little nation born. E aí, de repente, surgiu uma nação. 200 years later, 200 anos depois, somebody tries to cross their land, alguém tenta cruzar pelaquela terra won't let them. e aquela nação não deixa. So it went through the whole earth this way. E então foi assim por toda a terra. And
until finally, Até que finalmente, even our communication, até a nossa comunicação, there were so many new things. tinham tantas coisas novas. How would you feel if you never seen an elephant? Como que você se sentiria se nunca tivesse visto um All of a elefante? sudden one's chasing. E de repente tem um correndo atrás de você. What do we call this thing? Como que chama essa coisa? I'm sure elephant means giant or Eu something. acho que elefante deve significar gigante, alguma coisa assim. I'd have called him Goliath. I Eu think. teria chamado ele de Golias, eu What acho. is that? O que é That's a isso? Goliath. É um Golias. So it's interesting. É interessante. It's interesting what has happened. É interessante o que aconteceu. That the Tower of Babel A Torre de Babel has caused us a lot of trouble. causou muitos problemas. But then again, Mas they went up into another upper room, eles foram para um outro cenáculo and the Holy Ghost fell. e o Espírito Santo veio sobre eles. Ooh, and all of them heard every E language, todos ouviram todas as línguas, speaking their language. cada um falando a sua própria Ooh, língua. looks like we got it back. E parece que nós recebemos isso de volta. How many knows Quantos sabem the four diversities of tongues? que as 4 variedades das línguas, Tongues for personal edification. línguas para edificação pessoal, Tongues as a sign to the unbeliever. línguas com sinal para o incrédulo Tongues in the deep e as línguas intercessional de groanings gemidos of the Spirit. de gemidos de The intercessão one we profundo. would pick on are the signs to the unbeliever. O que a gente pega é o sinal para o How incrédulo. was it a sign? Como que é um sinal? Because somebody jumped up and screamed in tongues? Porque alguém levantou e começou a gritar em línguas? The unbeliever would go, that's a sign, okay. Porque o incrédulo falaria, isso é um sinal sim, um sinal de que vocês são loucos. Start creeping towards the door. E já vai indo devagarzinho para a porta. It was a sign to the unbeliever. Um sinal para o incrédulo When you go missionary someone, é quando você vai como missionário. it's happened to me, I don't, 8 or 9 times. Isso já aconteceu comigo umas 8 ou 9 I vezes. spoke French, Eu falei francês, Spanish, espanhol, Japanese, japonês, German, alemão, some of them twice. em alguns 2 vezes. One time on television was German. Uma vez na TV eu falei alemão. I testified in Eu German. testemunhei em alemão. I thought I was praying in tongues Eu achei que eu estava orando em línguas or giving a tongue for interpretation ou dando uma língua para interpretação on the TV. na TV. And so I gave the tongue and Então eu falei em línguas I was looking at the host e who fiquei brought me on olhando the para o show. apresentador do programa Oh, subiu foi biscoito, and he was looking at e me. ele olhando para mim assim. It went on for a E, little e while. demorou um pouquinho. Then I said, it'll be okay. Aí eu fiquei pensando, vai dar tudo certo, porque eu vou interpretar It'll depois. be okay. Vai dar tudo certo. So I got to the end of it. Aí acabou as línguas No interpretation. e não veio a interpretação. I'm not like somebody who can interpret it even if it's not interpreted. Eu não sou que nem alguns que interpretam mesmo quando não tem interpretação. And a woman calls up, Aí uma mulher ligou para lá, para a TV. a German lady. Uma senhora alemã. She says, hello, Ela disse, oi, I speak German from the old country. eu falo o alemão antigo. This is Mr. Robertson there. O irmão Robertson está aí? So I've just got healed. Eu acabei de ser curada. What? I just got healed. Eu acabei de ser curada. He prayed for me. Ele orou por mim. Told me what was wrong E with me. me disse o que estava errado In comigo. my native tongue, Na minha língua nativa. with the accent. Com o sotaque. And when I lifted my hands and I was Eu healed, levantei I as minhas said, mãos e fui curada. what? Eu falei, o quê? And the funniest thing that happened E o mais engraçado que aconteceu was when I spoke in Japanese. foi quando eu falei em japonês. And I believe it was French. E eu acho que também foi em francês. And the crazy part is, E a parte mais louca, there was a man tinha um homem. that I was speaking Japanese, Eu estava falando em japonês com ele.
And he understood the Japanese, but he spoke French. Ele entendia o japonês, mas ele falava francês. So he spoke the Japanese and French. Então ele falava japonês e francês And was interpreted out of the French into English. e estava interpretando do francês para o inglês, So the rest of us could understand. para que o resto pudesse And I entender. thought, God, E eu pensei, when people found Deus, out what happened, quando as pessoas descobriram o que oh, did aconteceu, they want to get filled with the elas Holy Spirit? quiseram ser cheias com o Espírito Santo. Hallelujah. But those diversities of tongue, Mas essa variedade de línguas, not just the one. não só essa. So when the Holy Spirit empowered us, Então, quando o Espírito Santo nos capacita, when he wants to reach somebody, quando ele quer atingir alguém, what do you think Philip was baptizing the eunuch? por que você acha que Filipe estava batizando o eunuco? And he gets up, E aí ele levantou all of a sudden he's about 40 miles e de away, repente ele já estava muito across longe, desert in a city no called deserto, Astos. numa outra cidade chamada Azoto. Why did God do that? Por que Deus fez isso? You know, you could walk in a couple of days. Você podia andar uns 2 dias até lá. Why? Por que ele fez assim? Did he want to show off? Of it? Ele queria se achar um pouquinho? Maybe this guy was special. Talvez esse homem era especial, então. Not like us. Não que nem a gente. He'd make us walk. A gente ia ter que andar. But maybe he was God's favorite. Mas ele era favorito de Deus, talvez. He showed him favor. Ele favoreceu o Felipe. No more than he shows you. Não mais do que ele favorece você. Then what's the difference? Então qual é a diferença? Well, he took his. Porque ele aceitou isso. He took his favor. Ele aceitou o favor de Deus. Anyway, he was transported. Mas ele foi transportado. And when I said, Lord, I don't see the reason for E aí eu falei para Deus, mas eu não vejo por que a razão preached in disso. the cities along the way then. Porque ele poderia ter pregado nas cidades no caminho. Then I understood. Aí depois eu entendi. He set a precedence. Ele disse, There's nobody on a remote island anywhere. não existe, se não tivesse ninguém numa ilha remota, em algum Lift lugar, their face towards heaven. e uma pessoa que estivesse nessa ilha levantasse os olhos ao I céu want to know the truth, e dissesse, eu quero conhecer a verdade, the living God. quero conhecer o Deus vivo e verdadeiro. And he'll get somebody there. Ele vai levar alguém lá nessa ilha para falar com essa pessoa. Yes. He'll get somebody there. Ele vai levar alguém lá. And if need be, E se for necessário, you go into a place where nobody spoke their language. e você vai num lugar onde ninguém fala a língua, What will he do? o que ele vai fazer? Now, I was preaching, and there was a person that only spoke French in the Eu crowd. estava pregando e tinha uma pessoa sentada que só falava francês. But to me, I was speaking English. Mas para mim eu estava falando inglês. So that guy runs into the office afterwards. Então depois esse homem foi até o escritório, He did not speak English. porque ele não falava inglês, He spoke French. falava francês. He claimed I taught the entire message Mas ele disse que eu preguei a mensagem inteira in French. em francês. He understood it. E ele entendeu. What was you teaching on? O que você estava ensinando? Romanos. Romans. Now, I got some good news for you. Eu tenho boas notícias para vocês. If the Holy Spirit Se o Espírito Santo changed the language mudou a língua and translated Romans 8 that I was e preaching, traduziu o Romanos 8 que eu estava pregando para aquele homem, that means it's right. isso significa que o que eu estou pregando está certo. Because I asked him, Porque eu perguntei para what did ele, I say o que eu here? disse aqui? Translator, and he said, E aí o tradutor said this me and explicou this. isso e isso. Hallelujah. Aleluia. He translated the one I preached. Ele traduziu o que eu preguei. Glory! Man. Gee, if it works that good. Se funciona tão bem assim, Ciao. I'll spend the rest of the day in prayer. vou passar o resto do dia em oração. Ciatodeso romatiski nomekitasa neskudesa. For it's not I that removed the anointing. Não fui eu que tirei a unção. It's that not I that replaced all of these things with the what? Não fui eu que substituí todas essas coisas. Close as I can get to that. Eu só consigo chegar até aí nisso. It's the
programs of men. nesses programas dos homens. She says, it's not I that replaced us. Não fui eu que substituí, It's you. foi você. I've not changed. Eu não mudei, I'm the same. eu sou o mesmo. Yesterday, today, and Ontem, hoje e para sempre. And I have provided E eu provi all that's needed tudo o que é necessário that you might reach people para que você possa atingir as on pessoas any level. Seth. em qualquer nível. In my delight E o meu prazer is the manifestation of my presence, é manifestar a minha presença that I might be known para by que eu them, seja conhecido pelas pessoas, saith the Lord. diz o Senhor. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Shandalo blafi bosiki. Yomato delusko atito atuti. Mano oskilesi. Jai jontimese. Do you understand what I have for you Você entende o que eu tenho para você? in the walk of my spirit, No andar do meu espírito in the walk of my power? e no andar do meu poder? Most look forward to the miracle A maioria é ansioso pelos and milagres the moves of my spirit. e os moveres do meu espírito, They do not take into account mas the eles change não levam em of consideração themselves along the way. sua própria mudança durante esse caminho. Okay. I get to explain it this way. Eu vou explicar assim. I've always wanted to walk in love Eu sempre quis andar em amor, because he said you're supposed to. porque Ele disse que nós temos que fazer isso. So I disciplined myself, Então eu me disciplinava, my emotions, as minhas emoções, as good as I could, o máximo que eu conseguia. and act that way towards people. E tentava agir assim com as pessoas. That makes walking in love very difficult. Mas isso faz andar em amor ser muito difícil. You know when it stops? Porque quando isso para, When you finally become what you're doing. quando você finalmente se torna o que você está fazendo, That's the part we lose along the way. essa é a parte que a gente perde durante o caminho. Don't just build houses. Não só construa casas. Why don't you get to know Por que você não conhece For most don't understand. A maioria não entende. Did I say Eu não disse perfect love casts out the fear? que o amor perfeito lança fora o medo? The fear doesn't live in love that's been perfected. Que o medo não vive no amor que foi aperfeiçoado. You're not trying not to be afraid. Porque você não está tentando não ter medo. You become Você se torna isso, which is not afraid. que não tem medo. For these are the walks I have for you. Porque esse é o andar que eu tenho para And você. you might as well know Então é bom que você saiba that to this person que para essa pessoa all things are possible. tudo é possível. You're not trying to Você succeed. não está tentando ser bem-sucedido. You are success. Você é o sucesso. Oh. Don't stop. Não para. See, there's so much he wants to say. Ele tem muito a dizer. When he gets a mouth, E quando ele consegue uma boca, a lot of times he'll say it. muitas vezes ele diz. In my spirit, No meu espírito, and I know one of the reasons he's saying this now. e eu sei uma das razões porque ele está dizendo isso agora. In my spirit, I just reached the level No meu espírito, eu atingi o nível where fear was controlling. onde o medo é controlado. And it's not me, it's Que não sou eu, a manifestation of the é uma Spirit. manifestação do espírito. That fear is controlling. Mas o medo é controlado. When fear is controlling, E quando o medo é controlado, and everything, então tudo, money, o everything, dinheiro, tudo, it's controlled. também é controlado.
For I can come with my peace Eu posso vir com a minha paz and manifest myself in anointing. e me manifestar em unções. But know this, Mas saiba disso, that the fear can be replaced que o medo pode ser with substituído who I am. pelo que eu sou, For I am love. porque eu sou amor. Have you not noticed the lilies of the field Você não notou os lírios do campo and the fowls of the air? e as aves do céu? Are you not worth much more? Você não vale muito mais do que eles? Then how is it Então, that you have no faith como que você não tem fé and you have fear? e tem medo? You don't even think about when you speak with tongues, do you? No. Você nem pensa nisso quando ora em línguas, né? Não. Most of the time I don't know I'm doing it till I hear me. Porque a maioria das vezes eu nem sei o que eu estou fazendo até eu mesmo me ouvir. Then that puts me under obligation to interpret. Então, obrigatoriamente, eu tenho que interpretar. What did he just say in the last O part? que ele falou nessa última parte? There's some people here, I don't know how many. Tem umas pessoas aqui não sei quantas. He's taking this whole service for the moment. Ele está pegando o culto inteiro agora, nesse momento, para essas pessoas. Talk to you. Para falar com você. Let me tell you the level that fear is on. Deixa eu falar o nível que esse medo está agora. It's on the level where the devil is really involved. Está no nível em que o diabo está muito envolvido. In fact, his presence is tangible. Aliás, a presença dele é tangível. And the worst manifestations of that fear. Na manifestação pior desse medo. Well, I'm telling you that you don't have to live that. E eu estou dizendo que você não precisa viver desse jeito. But the reason he'd bring it up now Mas a razão dele mencionar isso agora because he's not going to do anything. não é porque ele não vai fazer nada, Yes? né? Would you mind standing for me? Você pode ficar de pé por um momento? É muito importante nós aprendermos que existe uma modalidade das variedades das línguas que é para a nossa edificação pessoal. Isso quer dizer que nós podemos orar o quanto nós queremos, a hora que nós queremos. Então, já que está à nossa disposição, nós devemos aproveitar essa oportunidade e orar bastante em línguas, porque o Espírito Santo vai ajeitar a nossa vida. Então, agora o pastor Dave vai fazer uma oração para aquelas pessoas que têm medo, pânico, estão presas a estas, a estas situações, nas emoções que prejudicam totalmente, né, a liberdade de uma pessoa. Se você é uma pessoa dessa situação ou alguém na sua casa, você pode ficar no lugar e interceder. Enquanto o pastor Dave ora, receba essa oração para você ficar livre e ser abençoado em nome de Jesus. Vamos lá, pastor Dave. See, you wanting to be free. Você quer ser livre He's waited for that time e to ele talk to you. estava esperando por esse momento para falar com You você. think he'll pass it up? Você acha que ele vai deixar isso passar? Now, this isn't just a little passing thought. Isso não é um pensamento passageiro. We're talking about a tangible presence. Estamos falando de uma presença tangível. Hang on you till you Uma can't coisa get any que relief fica from em it. você, quase você não consegue se livrar disso. Father, Pai, I thank you for the power and might of the Holy Spirit. te agradeço pelo poder do Espírito Santo. Yes, him whom the Son sets free Aquele a quem o Filho liberta is free indeed. está realmente livre. Father, you've established this morning. Pai, você estabeleceu isso hoje, essa manhã. So with all my heart, Então, de todo o coração, I can't help but weep. eu não consigo deixar de chorar. You're so good. Você é muito bom. You're so good. Você é muito bom. Right now, E agora, in that name, nesse nome, the name of Jesus. nome de I Jesus, said, eu digo, the name of Jesus. no nome de Jesus, You spirit of fear, espírito de medo, in the name of Jesus. em nome de Jesus, You break ties now. vá embora agora. Now. Agora, Now. agora, Now. agora,
Now, Agora, go. vá embora. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Então, nós queremos agradecer a Deus, né, pelas bênçãos, por Ele cuidar de nós quando nós estamos passando por situações difíceis. Eu quero dizer para vocês que no meu passado, eu tive assim muito medo. Eu era uma pessoa que tinha muito medo, eu tinha até pânico. De repente, me dava esse medo que vinha dentro de mim. É uma coisa incontrolável. Não existe remédio para isso. Mas um dia Jesus me libertou. Eu fui orando bastante em línguas, eu fui buscando bastante o Senhor, lendo a palavra e finalmente Jesus me libertou e eu não tenho mais medo, eu estou totalmente livre. E eu sei que o Senhor hoje abençoa você através deste programa, através das orações, do ensino, tudo que você recebeu aqui. Eu creio e sei que você está abençoado. Por isso, Pai glorioso, na Tua presença agora, nós te agradecemos e te louvamos pela Sua palavra que é a verdade. Ela nos liberta de todos os males em nossas vidas. E eu sei, Pai amado, que você está abençoando este telespectador, que você está agindo na família desse telespectador, em todas as situações que esse telespectador está precisando. Eu creio, Pai, que você está com a sua mão poderosa, abençoando e amparando cada um deles. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e dizemos amém, aleluia. Então agora que nós chegamos ao final, eu quero deixar o nosso endereço para você entrar em contato conosco. Simplesmente acesse o site andandonoespírito.org.br. E até o próximo programa. E Jesus abençoe você.